Daniel, capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Amém? Amém. Nos últimos dias, nós temos falado sobre alguns profetas, né? Nós entramos na parte da Bíblia que seriam chamados de profetas maiores. Os teólogos, eles dividem o estudo da Bíblia em profetas maiores ou menores, né? Esse maior ou menor não tem a ver com um grau de importância. Na realidade, o que os teólogos eles classificam como maior ou menor é o tanto que eles escreveram, a quantidade de capítulos, de versículos que eles escreveram, o quanto que Deus usou esses homens, não na questão de qualidade, mas da quantidade de palavras que eles trouxeram em relação ao povo. É o tamanho do livro. Então você vai ver o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, que são 3 livros grandes na Bíblia, são chamados de profetas maiores. E Daniel também é chamado de profeta, considerado como um profeta maior. Algumas pessoas discutem que Daniel não seria um profeta, por questão da característica do livro dele. Algumas pessoas dizem, não, Daniel não é um profeta. Alguns teólogos defendem essa ideia. Dentro da nação judaica, uma linha judaica pensante também caracteriza Daniel não como um profeta. Mas é tão interessante que Deus, sabendo todas as coisas, e o Espírito Santo, conhecendo todas as coisas, tem uma única passagem lá na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus, ele fala assim, o profeta Daniel. Jesus chama Daniel de profeta. Ele se refere a Daniel como profeta exatamente para evitar esse problema que ele saberia que viria. Por que Daniel não é considerado um profeta? Algumas pessoas analisam o livro de Daniel até pela precisão das coisas que Deus disse que aconteceria através dele, que algumas pessoas não acreditam que o livro de Daniel foi escrito na época de Daniel. Tem pessoas que acham que o livro foi escrito muito depois que as coisas aconteceram, de tão precisas que eram as previsões. Aquilo que Deus disse que iria acontecer, a sucessão dos reinos, é tão precisa, é tão perfeita, que muitas pessoas leem e falam, não é possível. Quem não crê no poder de Deus, quem não crê no poder da revelação do Senhor, acha que é uma fraude o livro de Daniel. Porque ele profetizou coisas incríveis que iriam acontecer, inclusive a vinda do Messias, a morte de Jesus. Ele fala da segunda vinda, ele fala do fim dos tempos, ele fala praticamente quase tudo que tem lá no livro de Apocalipse, Daniel fala. E algumas pessoas olham para isso e falam, não é possível, como se Deus não pudesse revelar as coisas para nós, amém, queridos? Tem gente que acha que não é possível, alguém com tanta precisão, só que as pessoas olham e falam, como que Daniel iria ver essas coisas? O problema está que não é Daniel. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não vemos o homem, nós não vemos o profeta, nós não vemos o sacerdote, nós não vemos o levita, nós não vemos aqueles que estão envolvidos, o apóstolo, o discípulo, assim como não devo ver o pastor, o presbítero. Não, tudo acontece por causa de Deus. O livro de Daniel é um livro que mostra a soberania de Deus, quem é Deus. O homem pouca coisa é, meu irmão. O homem é alguém que Deus pega por sua misericórdia e ele usa a vida dos homens. É interessante, porque nós vemos aqui no que eu li com vocês, no capítulo 46, nós estamos falando de um imperador mundial. O rei Nabucodonosor, ele era um imperador. Eu não sei se todos aqui têm a noção do que é um império. O império é simplesmente um país, uma nação, que eles crescem tanto em poder, que eles dominam o mundo todo. Eles invadem os demais países.
por sua força, pelo seu exército. Eles dominam o mundo todo. Eu não sei se vocês conseguem ter uma noção do que significa esse homem Nabucodonosor. Ele simplesmente é o homem mais poderoso da terra, nesse momento da história. Sabe o homem mais poderoso? Hoje nós não temos nenhum império. Vamos supor que o Brasil, cresça e fique uma potência fica algo tão poderoso, aí entra um presidente maluco, ele fala, nós vamos dominar o mundo, e começa a atacar todo mundo, aí invade a Argentina, invade o Paraguai, a Colômbia, começa a invadir os países vizinhos, o Uruguai, começa a invade e domina, aí faz uma força, aí vai e ataca o México, ataca os Estados Unidos, o Canadá, e começa a vocês conseguem imaginar? Até um ponto que invadiu a terra toda, ninguém mais na terra consegue resistir, e aí esse líder é chamado de imperador. O imperador é alguém, nessa época, é alguém que está invadindo todo mundo tem medo de Nabucodonosor, e aí esse versículo, olha o que está escrito, o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face. O que significa cair sobre a sua face? Ele se ajoelhou e colocou o rosto no chão. Se você já viu o filme, você sabe o que é isso. É uma expressão de humilhação diante de alguém. E olha o que ele fez. Adorou a quem? Daniel. O homem mais poderoso da face da terra. Um imperador que todo mundo tem medo. Um nome famosíssimo. Em todo lugar no mundo ainda hoje fala Nabucodonosor. Um homem poderoso está se dobrando diante de um homem chamado Daniel. E aí eu te pergunto, quem é Daniel? Quem que foi Daniel? É isso que esse livro quer mostrar para nós. O que está acontecendo aqui? Um imperador se curva, se humilha e adora um homem. Sendo que o imperador, ele se considerava Deus. O imperador achava que ele era Deus, ele queria ser adorado. Ele exigia adoração do seu povo e das pessoas que eles invadiam. Agora esse homem se curva diante de um homem chamado Daniel. Eu tenho que saber o que Daniel é, o que ele fez. Quem é esse homem? A história de Daniel começa em Jerusalém, lá na Terra Santa, lá em Canaã, no reino dividido. Lembra do reino dividido? Vamos resumir a história? Quando o povo de Israel veio do Egito, eles entraram em Canaã, finalmente através de Josué. Josué conquista a terra de Canaã, e quando eles vencem todos os inimigos de Canaã, eles dividem aquela terra em 12 tribos, vocês lembram disso? Cada tribo pega um lugar, eles fazem a distribuição das terras, e eles começam a viver, até que eles se afastam do Senhor. E aí acontece uma série de coisas, e um dia eles levantam um rei naquele lugar. O primeiro rei que Israel teve, a nação completa de Israel, foi o rei Saul. E depois de Saul nós temos o famosíssimo rei Davi, e depois o rei Salomão. No período de Salomão, as coisas não andaram de acordo com como deveriam, e aí o reino foi dividido, eles brigaram entre si, e o reino foi dividido. Eu fiquei com 10 tribos, das 12, 10 tribos se uniram e ficaram ao norte, e ali ficou chamado povo de Israel, e ao sul sobrou Benjamim e Judá, e aquelas duas tribos se juntaram e formaram o reino de Judá, que Judá era maior, então eles levaram o nome de Judá. Então por muitos anos Israel, lógico que Deus ficou triste com isso, eles ficaram divididos, era um povo único, que Deus havia dado a terra para eles, e por muitos anos, por alguns séculos, eles ficaram divididos em reino do norte e reino do sul. Onde que entra Daniel nessa história? Daniel, ele viveu os últimos dias de Jerusalém antes dela ser levada cativa para a Babilônia. Na época de Daniel, quem era o profeta que estava lá em Jerusalém? O profeta Jeremias. Deus nesse período levantou alguns profetas muito importantes para falar sobre o cativeiro de Judá. O reino do norte, nessa época, já tinha sido levado embora pelos inimigos da Assíria. Ele já não existia mais o reino do norte. O reino do norte tinha sido desfeito. E o reino do sul agora está nos seus últimos dias aqui nessa história de Daniel. Deus levanta o profeta Isaías algumas décadas antes para avisar que isso ia acontecer. Eles não ouviram. Deus levanta Jeremias para falar que aquilo vai acontecer. Eles não ouviram. Jeremias, ele acaba ficando em Jerusalém. E depois ele vai para o Egito. Mas Daniel,
Ele era um garoto, um rapaz. Alguns estudiosos dizem que ele tinha algo em torno de 14 a 16 anos. Era a idade de Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia. Na realidade, Nabucodonosor ainda não era rei no momento que ele levou. Ele estava numa campanha, numa batalha chamada Batalha de Carquemes, no Egito. E ali eles estavam ali numa situação, uma guerra, e Nabucodonosor recebe a notícia que o pai dele, lá na Babilônia, havia falecido. O pai de Nabucodonosor, que era o imperador, e ele morreu. Então ele volta com pressa para assumir o império, para assumir o trono da Babilônia. E nesse caminho ele passa por Israel, e ali eles roubam algumas coisas que tem no templo. Eles pegam os jarros de ouro, de prata, de bronze, e levam todos para a Babilônia. E a Bíblia diz aqui no capítulo 1 de Daniel, que eles procuram pegar dentro da classe dos reis e dos príncipes. Eles já pegam algumas pessoas de destaque e levam embora para a Babilônia. Por quê? Era comum naquela época, quando você invadia uma nação inimiga, você querer aprender coisas novas com esse povo. Então você pegava aquelas pessoas mais inteligentes, as pessoas que se destacavam na sociedade, pessoas nobres, e você levava para o palácio e fazia com que essas pessoas ensinassem aquilo que a outra nação tinha. Então eles dominavam lá, eles queriam aprender coisas com a nação de Israel, e o imperador fazia isso com todos os povos que ele invadia. Ele mandava os seus súditos lá, os seus generais de guerra, falava: procura as pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, aquelas pessoas que mais se destacam, de família nobre, de boa educação. Eu quero esse povo dentro do palácio. Nós queremos aprender mais com eles, nós queremos ensinar o que nós sabemos para eles e aprender mais com eles. E eles viram Daniel, alguns amigos seus e outras pessoas, e Daniel foi levado para o cativeiro na Babilônia nessa época. Um rapaz novo, adolescente, só que naquela época o adolescente era 1 milhão de vezes mais maduro do que o adolescente de hoje, né? Hoje o adulto age como adolescente, é complicado, né? Mas naquela época o adolescente já sabia o que era a vida, eles ajudavam os pais, eles eram ativos na sociedade, eles não eram segregados e ficavam lá escondidos dentro de uma caverna, né, brincando com um pauzinho. Não, eles estavam envolvidos nas coisas, eles estavam ali ativos. E Daniel e mais seus 3 amigos são levados para a Babilônia. Esse é o Daniel. O que ele era? Ele era judeu, do povo de Deus. Povo de Deus. Ele havia aprendido lá nas escrituras, na Torá, que jamais eles deveriam se prostrar diante de uma outra pessoa. Amém, queridos? Eles jamais deveriam adorar outros deuses. Ele conhecia a lei, ele amava ao Senhor. Nós vemos no livro de Daniel que ele amava a Deus. Era um rapaz que amava a Deus, tinha princípios. Os pais dele ensinaram para ele amar a Deus da maneira correta, porque nós vemos no livro todo integridade. Nós vemos que Daniel é um rapaz íntegro, um rapaz que verdadeiramente não vai abrir mão dos seus princípios. E a história começa aqui no capítulo 1, dizendo que o rei leva eles lá para o palácio, e o rei diz que eles teriam que ser alimentados com os alimentos que eles serviam para as pessoas do palácio. E Daniel, a primeira coisa, Daniel se recusa. O imperador falou: eles têm que comer das iguarias do rei. E Daniel se recusa. E eu vejo nessa recusa de Daniel que provavelmente ou essas iguarias eram alimentos que a Bíblia proibia que eles comessem, ou talvez eram alimentos sacrificados a ídolos, que a Bíblia também diz para eles não participarem daquilo, ou eram de uma forma ou de outra alguma coisa que seria impura na forma dele servir a Deus. Então a Bíblia diz que ele se recusa. Mas ele era um homem de Deus, ele sabia conversar, ele sabia colocar as coisas, ele era inteligente, ele era cuidadoso, ele tinha aquilo que nós chamamos de inteligência emocional. Inteligência emocional é quando eu consigo me relacionar com as pessoas, eu consigo me expressar, eu não me melindro por qualquer coisa. Tem gente, querido, que às vezes você fala um negocinho assim, acabou o dia da pessoa, a pessoa fecha a cara enfim, é complicado. É difícil lidar com pessoas melindrosas, que você não pode nem dar um trisco na orelha dela, pronto, acabou, quer morrer. Não, Daniel, ele sabia lidar com as coisas, ele tinha inteligência emocional, inteligência de todas as... só artificial que não era, né? Tem gente que já pensa, inteligência artificial, não, a inteligência dele era uma inteligência emocional, ele sabia. E nós vemos, eu estou falando isso, porque você lendo o livro, em todas as passagens críticas, nós vemos ele conversando.
E você vê ele conversando de tal forma que ele consegue convencer as pessoas. Ele chega para o líder dos eunucos, que era o homem que era encarregado de fazer eles comerem a comida do rei. Ele fala assim, vamos fazer um acordo, vamos fazer um trato? O Senhor me dá 10 dias para mim e para os meus amigos. E eu vou pedir para vocês que vocês me sirvam legumes e nós só vamos beber água. Legumes e água. E daqui 10 dias o Senhor olha para nós. Se a nossa aparência estiver ruim, aí tudo bem, o Senhor ganha e aí nós vamos comer essa comida aí que Nabucodonosor quer que nós comamos. Mas se nós estivermos bem, aí o Senhor deixa a gente comer o que quiser, tá bom? Ele foi inteligente e o homem topou. E ele deixou eles comerem só legumes e beber água. Eles não queriam beber aquelas bebidas que eles bebiam, eles não queriam comer aquelas comidas que talvez fossem sacrificadas ou talvez fossem cerimonialmente impuras. Ele olhando para a palavra de Deus, ele falou, bem, o que sobra aqui na Babilônia para eu comer que não seja, que me contamine espiritualmente? Só tem legume e água. E não quero beber essas coisas que eles bebem, sei lá o que eles bebiam, sei lá que tipo de bebida que era, mas enfim. A Bíblia diz que ao final de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam com aparência melhor do que os demais. E o homem olhou e ficou impressionado. Ele falou, caramba, até o rei se impressiona. E aí eles comeram o que quiseram. Nós vemos, queridos, uma pessoa que primeiro tem convicção de quem é Deus na vida dela. Isso era uma questão de manter os princípios que ele havia aprendido lá em Israel. Ainda que comer só legumes deva ser ruim, ali ele devia de ver carne, algumas outras coisas, mas eram coisas impuras, impróprias para o povo de Deus. E nós vemos um rapaz de 15, 16 anos, 17, não sei, mantendo seus princípios cristãos. Tem gente que acredita que o adolescente não é capaz de ser crente. Às vezes parece que é impossível, mas é possível sim. Nós vemos na Bíblia homens e mulheres jovens que amavam a Deus, que não se dobravam diante de imposição nenhuma que não fosse a palavra do Senhor. E nós vemos Daniel fazendo isso. E a Bíblia diz que Daniel ganha notoriedade. Por 3 anos, eles são treinados ali nos princípios babilônicos. E a Bíblia diz que Daniel se destaca de tal forma que ele já começa a ser visto para ser colocado como líder dos magos. Mas calma aí, mago é o pessoal que faz magia, é o pessoal esotérico, é o pessoal que joga aquelas coisinhas assim e lê a sorte, lê o futuro, que tira a carta, que lê a mão. Mas Deus está colocando um destaque sobre a vida de Daniel. Você fala, eu não quero ser chefe dessa turma. Presta atenção, Deus está querendo colocar ele como principal. Na hora que Nabucodonosor tiver que buscar um conselho, ele não vai buscar aquele que joga o búzios, ele não vai pedir para a pessoa enfiar uma faca na bananeira, né? Não, ele vai falar com Daniel. E Daniel, nós vamos ver aqui para frente como ele age, como acontece na vida de Daniel. E aqui no capítulo 2, acontece que eles ficam já numa posição de destaque. Então quem que é Daniel? Daniel é um menino judeu. Ele é um escravo. Um escravo na Babilônia. Nabucodonosor está escravizando o povo de Israel. E agora eu li para vocês que o imperador está se dobrando diante desse escravo e está o adorando. O que aconteceu aqui? O que nós perdemos? Do momento em que Daniel chegou no palácio e começou a ser treinado até esse ponto da história. A Bíblia diz aqui no capítulo 2, no versículo 1, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, 2 anos depois que ele havia assumido o trono, Daniel está lá com seus amigos. Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Ele teve um pesadelo e não conseguiu mais dormir. Então o rei mandou chamar os magos. Não só os magos, os astrólogos. Quem são os astrólogos? Aqueles que consultam as estrelas. A estrela vai dizer o meu futuro, né? Os astrólogos acreditam nisso. Os encantadores, encantador que mexe com o espírito maligno, que encanta serpente, que faz essas coisas. Quem mais que ele mandou chamar? E os caldeus eram uma classe de elite, de sabedoria que tinha na Babilônia. Eram homens que estudavam muito os mistérios antigos da Babilônia. Eles deram origem a algumas religiões hoje modernas, né? Mas isso é uma matéria para outro momento. Para que declarassem ao rei os seus sonhos
e eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei mandou chamar, ele não mandou chamar os meninos que estavam estudando lá ainda, porque ainda Daniel está para se formar. Ele mandou chamar os astrólogos, os magos, todo mundo que era feiticeiro, falou: eu quero todo mundo aqui. E o rei lhes disse: eu tive um sonho, e para saber o sonho que está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, eles falaram na língua deles, aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Fácil, né? Fala para nós o que você sonha, nós vamos te interpretar. Se a pessoa fala para você que sonha com uma coisa lá, ela dá os detalhes, você, meu irmão, se a pessoa quer saber qualquer coisa, se for bom, você inventa qualquer lorota ali, engana a pessoa, não é verdade? Mas Deus é incrível. E eu já vejo Deus começando a mexer as coisas aqui. Porque nós vamos ver que esse sonho de Nabucodonosor, esse pesadelo, foi um pesadelo que Deus deu para ele. Porque é uma revelação. Só que Deus fez com que ele esquecesse. Ele acordou em pânico, mas ele não lembrava o sonho. Por quê? Para que os astrólogos não inventassem qualquer tradução. Deus travou de tal forma que ele não lembra. E os caras, eles vão falar de novo daqui a pouco, ó, quer ver? Ó? Ele disse, né? Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Eu não lembro. É isso que ele falou, eu não lembro. Eu sei que é um sonho muito ruim. Eu estou passando mal, mas não tenho a menor ideia do que é. É estranho, né? Esquisito. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. É isso que o imperador gosta de fazer. Ó, eu não lembro, mas vocês agora se viram. Vocês vão ter que interpretar. E se vocês não interpretar, eu vou despedaçar vocês e as vossas casas serão feitos um monturo. Eu vou matar todo mundo, eu quero saber. Mas, imagina. Mas Senhor, calma aí, né? Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, se vocês não conseguirem, eu vou matar todo mundo. Mas se vocês conseguirem, eu vou encher vocês de bens, riquezas, vou pôr vocês num lugar de honra. Mas aí os irmãos, feitiçaraiada toda, para cochichar lá no canto, falou: lascou. Esse rei está maluco, ele está doidão. Como que nós vamos saber o que ele sonhou? Nós não somos adivinhos. Amém, queridos? Nós não somos adivinhos, apesar do nome deles serem adivinhos. Ele está pensando que nós somos magos? Não. Isso aqui é um enrolation. É uma embromação. Ele está achando que nós temos poder. Nós não temos poder. Não é assim que a feitiçaraiada toda deve pensar? E eles voltam lá, ao versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho. Fala para nós, Senhor, diga o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Fala para nós, se o Senhor contar o sonho, eu vou te interpretar. Eles contam qualquer coisa, e está muito bom. Mas Deus travou isso daí. E você vai entender por que foi Deus, que não deixou ele lembrar o que é. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo. Vocês estão ganhando tempo, vocês estão me enrolando, porque vedes que o assunto me tem escapado, vocês perceberam que eu esqueci, de modo que se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vocês estão querendo ganhar tempo porque vocês vão morrer. Se vocês não me falarem, vocês sabem que eu vou matar vocês, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, porque eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Vocês estão me enrolando. A hora que eu falar o sonho que eu tive, vocês vão me contar qualquer mentira e eu não vou poder matar vocês. Querido, você queria viver debaixo de uma liderança de um rei desse? De jeito nenhum. Ele vai matar. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. O cara foi ousado. Ó rei, isso que o senhor está pedindo, não dá. Ninguém.
Eu acho que o rei falou: mas vocês não são adivinhos? Adivinhem. Vocês não são magos? Façam a magia acontecer. Vocês não têm poder das trevas? Cadê? Ele falou: não, ninguém na terra. É interessante. Eles falaram: ninguém na terra. Ninguém na terra. E ele continua: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Então falou: nem tem rei doido igual o senhor, que quer saber essas coisas. O senhor está exagerando. Ele exagerou, caramba. Como? Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. É interessante, os deuses. A visão de quem não conhece a Deus, tem dos deuses, é que Deus jamais habitaria em alguém. E a Bíblia fala que Deus, Ele habitou em nós, e hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nessa época, ainda não tinha essa revelação, e eles não conheciam a Deus. Por isso o rei muito se irou e enfureceu. Ele ficou mais endemoniado do que ele era, né? Se ele já tinha alguns milhares, veio mais uma renca. Ele ficou nervoso, bravo. Estou brincando, viu, queridos? Mas eu não duvido disso, não, né? E ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Agora não é mais nem os adivinhos. Eu quero que mata todos os sábios. De que adianta ter sábio e eles não sabem nada, né? Quer dizer, o que ele quer saber, né? Eles não sabem o que eu quero saber, então agora é os sábios. E quem são os sábios? Inclusive aquela molecada que está lá na faculdade da Babilônia estudando. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses nomes não eram Sadraque, Mesaque e Abednego não era o nome original deles, né? O único que tinha o nome original era Daniel, mas depois o rei muda o nome dele para Beltesazar. Beltesazar significa que é um adorador de Bel, que era um outro demônio que eles adoravam na Babilônia. E os seus amigos, Misael, Azarias, e tem um outro nome, eu nunca lembro, né? Mas ele mudou para Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome babilônico eu lembro, né? O judeu deles eu não sei, porque a Bíblia fica chamando eles por esse nome. E eles eram sábios também, eles estavam lá. Por isso o rei se irou e mandou matar os sábios. Versículo 13: e saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel, seus companheiros, para que fossem mortos. Então começaram: vamos matar todo mundo. E vamos começar por onde? Daniel e os companheiros. Por que vai começar justo por eles, queridos? Porque já há uma luta espiritual aí nesse lugar. E quando tem alguém de Deus num lugar que é maligno, a perseguição começa por quem é de Deus. Se você é de Deus, você ama o Senhor, e você entrar num lugar onde esse lugar ainda não se ama a Deus, ou é um lugar meio confuso, pode ter certeza, você vai ser um alvo naquele lugar. Você vai ser um alvo. Pessoas se levantarão contra nós, pessoas vão nos perseguir, pessoas vão fazer coisas para nós sem nós merecermos, pessoas vão, às vezes, falar mal de nós, elas vão. Se você ama Deus, não tem nada a ver com você ser um chato de galocha, viu, querido? Tem gente que é chato mesmo, tem gente que perturba o ambiente. E aí o ambiente só devolve o que ela dá para o ambiente, né? Ela vai lá e perturba, fica todo mundo com raiva dela, fala: é porque eu sou crente. Não, é porque você é chato, né? Você é chato, né? Nem o crente quer ficar perto, nem Deus, nem ninguém, é o chato. Mas aqui não é o caso, aqui eles eram de Deus. E se eu e você formos de Deus, e você estiver num lugar, vão vir perseguições injustas. E você não vai entender, porque eu não sei por que isso acontece comigo. Acontece porque você ama a Deus, querido. Isso vai acontecer na escola, isso vai acontecer no meio dos parentes, isso vai acontecer no local de trabalho, isso vai acontecer na rua. Você está no trânsito, vai vir um cara lá enguiçar com você, do nada. Às vezes quando você liga, já aconteceu, às vezes você liga o som lá, está louvando no carro, de repente vem uma confusão para cima de você, alguém, já aconteceu isso? Pessoa que colocar lá: hoje eu vou fazer alguma coisa na minha casa, eu vou ficar ouvindo louvor. Rapaz, parece que vira um salseiro da briga, da não sei o quê. Daniel e seus amigos, eles amam a Deus, e eles estão numa terra inimiga, eles são cativos naquele lugar. A perseguição começa por quem é de Deus. Satanás, a hora que vê a oportunidade, ele vai atacar primeiro quem ele quer, e já vai direto neles. Num primeiro momento, se você é cristão, você fala: caramba, eu estou tão bem aqui na minha vida, e o imperador maluco tem um sonho doido lá, e eu vou morrer por causa disso. Oh Deus, que droga, não é?
A impressão que tem que as coisas se levantam na nossa vida, e você não se conforma, você fala, caramba, eu sou crente, eu amo a Deus, eu busco ao Senhor, eu oro, jejuo, leio a Bíblia, e aí quando vem o maluco lá, tem um sonho, tem um pesadelo, e agora eu vou morrer, eu sou o primeiro, o que eu tenho a ver com esse doido? E aí é capaz da gente falar besteiras para Deus, eu não estou nem falando para os outros, mas falar, ô Senhor, que droga, tem gente que fala, eu não vou mais buscar o Senhor, porque caramba, olha, eu sou de Deus, eu amo a Deus, já não estou em Jerusalém, eu sou um menino, um rapaz, fui levado para uma terra estranha, estou aqui cativo, eu sou escravo nesse lugar, agora eu estou aqui dando o meu melhor, amando a Deus. O perturbado do imperador tem um sonho maligno, problema dele que não consegue dormir, eu ponho minha cabeça e logo, no travesseiro e logo pego no sono, como diz o salmista, mas o imperador está lá, cheio de encosto, não consegue dormir, e quer me matar, oh Deus, que coisa, mas nós não vemos essa atitude, mais uma vez nós vamos ver a inteligência emocional de Daniel, olha lá, versículo 14, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios. Era esse Arioque que ia matar os sábios. Ele correu lá, ele se adiantou, avisada e prudentemente, ele foi lá e conversou com o cara. Olha o que ele fala para ele. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Ele fez igualzinho, ele fez na época da comida. Ele falou, me dá 10 dias. Ele foi lá no imperador, falou, calma aí, imperador. Ele pediu audiência, obviamente, ele não entrou de qualquer jeito, ele foi lá e falou, eu peço para o senhor tempo, dá um tempo, eu vou trazer a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. O que ele fez? Vamos orar. Chamou os amigos. Vamos orar. Queridos, isso aqui é a maior lição do livro de Daniel. Levantou um problema. Eles não têm culpa de nada. O que eles fizeram? Oraram. Vamos orar? Vamos orar para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Vamos orar. Um homem que crê em Deus, ele ora. Uma pessoa que espera em Deus, ela ora. Eles fizeram uma reunião de oração, eles foram buscar o Senhor, pedir misericórdia. E olha que legal, versículo 19. Então por quê? Porque eles oraram. Quando você ora, Deus responde. Quando você busca Deus em oração, meu irmão, Deus responde. Quando você convoca outras pessoas para orar, vamos orar por isso, ora comigo. Por isso que é bom marido e mulher orar juntos. Vocês estão atravessando um problema, ora junto, meu irmão. Mas sabe, o negócio está tão ruim que eles não conseguem nem dar mão para orar, dá coceira. Não consegue, 10 minutos, começa orando, termina se batendo. Começa, Deus, em nome de Jesus, daqui a pouco, porque está ruim, está tão longe, queridos, nós precisamos entender que a oração, ela faz maravilhas. A Bíblia inteira é um livro que mostra homens e mulheres orando e Deus respondendo. Por causa da oração vem o versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Talvez ele estava sonhando, talvez ele estava orando à noite. É bom orar à noite, é bom acordar de madrugada às vezes e orar um pouco. Deus traz revelações, visões. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus. Olha que interessante. Daniel, na hora que vem a revelação, ele já mostra que ele é grato ao que Deus faz, que é Deus que é a bênção. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Daniel não falou, eu sou o cara, não.
Ah, eu orei, ó, tá vendo? Eu orei e Deus fez. Não, Deus é maravilhoso. Ele continua falando aqui, ó, e Ele muda os tempos, as estações. Ele remove os reis, estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos. Se eu sou sábio, é Ele que me deu. Se eu sou entendido, foi Deus que fez assim. É isso que Daniel está falando. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças, te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Interessante que quando a pessoa que ama a Deus, ela faz aquilo que ela deve fazer, até o ímpio é poupado, até o ímpio é abençoado. Os sábios não precisavam morrer. A primeira coisa que ele fala: olha, não precisa mais matar ninguém, eu resolvi o problema. Naquele dia ninguém morreu, porque Deus revelou o mistério para Daniel. Deus revelou, e ele entra na presença do rei. Versículo 25, então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá. Quem que é Daniel? Ele é um escravo, um cativo de Judá, um rapaz que amava a Deus. Um rapaz que amava a Deus, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, o rei tinha chamado ele desse nome: podes tu fazer-me saber o sonho que tive, a sua interpretação? Olha a pergunta capciosa. Essa é a hora que muita pessoa que diz amar a Deus cai. Você pode me fazer? Você pode. É capcioso. Se você não lê com atenção, você jamais perceberia isso. Podes tu fazer-me saber o sonho que tive? Talvez a maioria de nós chegar: claro, opa, eu posso. Já estou aqui com o sonho na ponta da língua. Mas aí às vezes é por isso que Deus não nos revela as coisas, porque a gente vai pegar a glória para nós. Mas Daniel responde assim: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei. Ele. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí a gente começa a entender por que esse homem daqui a pouco, daqui a alguns minutos, ele vai se dobrar diante de Daniel. Porque Daniel, ele olhou e falou: não sou eu não. O rei deu a deixa, Satanás dá a deixa. Você pode? Eu não posso, ninguém pode, Senhor. Mas tem um Deus no céu. E aqui ele está evangelizando Nabucodonosor. Ele acabou de evangelizar, ele falou: tem um Deus no céu, que vai além de qualquer homem, de qualquer pessoa. Ele vai falar o teu sonho, é Ele que está falando, é Ele. Daniel está diante do imperador do mundo, apresentando Deus para ele. Aqui não tinha Jesus ainda, mas ele está apresentando o poder de Deus. Mas há um Deus no céu. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos. Deus até falou que ele estava na cama. Como que foi? Acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Ele está falando: foi Deus que te deu esse sonho. É um sonho de Deus. Esse sonho é de Deus. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria em que todos os viventes. Não tem nada a ver comigo. De novo ele fala: não sou eu, viu, rei? Presta atenção. Ele revelou para mim, não é por causa disso, mas é para que o rei entendesse os pensamentos do teu coração. E aí eu vou resumir aqui o sonho, porque o sonho para nós nesse momento é o de menos. O sonho é o de menos. O sonho é o seguinte: o rei sonhou com uma estátua gigante. E a estátua tinha uma cabeça de ouro. O peito da estátua e os braços eram de prata. O quadril da estátua ele era de bronze. As pernas da estátua eram de ferro. E os pés eram de ferro misturado com barro. E os dedos era o lugar mais cheio de barro que tinha. E ele sonhou, ele viu aquela estátua, ele ficou impressionado com aquela estátua. E aí a Bíblia diz que aquela estátua ficava próximo a uma montanha, e lá no topo da montanha uma rocha se desprendeu. Uma rocha, só que era uma rocha que ela não se desprendeu num formato
como uma rocha quebrada, mas era uma rocha que tinha sido cortada com precisão. Alguém tinha cortado e preparado aquela rocha. E aquela rocha veio rolando a montanha. E ela bateu na estátua, e a estátua arrebentou inteira e virou poeira, e o vento levou embora. E aquela pedra que derrubou a estátua, ela começou a crescer, 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 e encheu toda a terra. Esse foi o sonho. E Nabucodonosor falou: foi isso que eu sonhei. A hora que ele falou, ele lembrou: foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ele falou: agora Deus mandou eu dar a revelação. A cabeça de ouro é o reino da Babilônia. É o seu reino, é o seu poder. Você está no topo agora. Mas Deus está dizendo que depois do seu reino virá um outro reino, duplo, com 2 braços, de prata. A prata é inferior ao ouro. O ouro é mais poderoso. Virá um reino duplo depois do seu. Você vai sumir e vai entrar um outro reinado, um outro império. Só que depois desse império virá um outro império, que será semelhante ao bronze. O bronze é inferior à prata. E depois desse, de bronze, virá um império mais ou menos duplo, com o poder do ferro. E depois, no final de todas as coisas, virá um império do poder do ferro misturado com barro. E Deus revela ali para ele, naquelas passagens que ele fala: depois da Babilônia virá a Média e a Pérsia, depois virá a Grécia, depois virá Roma, e no fim dos tempos virá um reino onde vem o anticristo. Ele não fala tudo isso, mas ele resume essa passagem. E é por isso que muitas pessoas nem acreditam no livro de Daniel que seja profético, porque nesse momento que Daniel teve a profecia, o império era o babilônico. E o sonho de Nabucodonosor já mostrou que viria o império da Média e da Pérsia, da Grécia, o de Roma e o do fim dos tempos. E ele conta isso, ele continua dizendo, ele vai contando aqui, a interpretação, né? Eu vou ler bem rápido, para vocês verem aí o que eu falei. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, versículo 37, tu, ó rei, és reis de reis. Não é o rei dos reis, é rei de reis. Ele mandava em outros reis, em outros países. A quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. É interessante que Daniel fala para Nabucodonosor que Deus havia permitido que ele fosse rei. E é interessante que lá para Jeremias, Deus já havia profetizado que ele usaria Nabucodonosor para levar Israel cativo para a Babilônia, para levar Judá cativo. Então Deus, ele aproveita a força do ímpio, por quê? Porque ele quer que Daniel pregue para Nabucodonosor, mas aqui ele está dizendo: foi Deus que te deu esse poder. Versículo 38, e onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves dos céus, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ele fala. E aí depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas. Ele vai falando uma série de coisas. No versículo 44, ele vai dar a entender o reino de Cristo no fim dos tempos. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. É a pedra que vem e destrói tudo, né? E ele fala: e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A Bíblia apresenta Jesus para nós como a rocha, e ali no sonho de Nabucodonosor ele viu a rocha enchendo toda a terra, o reino de Cristo atingindo toda a terra, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Aí nessa hora, Nabucodonosor já está dando, como faz o irmão, glória a Deus. Já está dando glória a Deus, e ele se prostra, e ele adora Daniel. É nessa hora, ele fala: é isso, aquilo ardeu dentro do coração de Nabucodonosor. Ele tinha certeza que aquela era a revelação, e ele reconheceu que é Deus que coloca, e é Deus que tira. Por isso que ele chama, agora no versículo 46, ele fala: chama, oferece oblação, perfumes suaves, vamos adorar a Daniel. Ele olhou para Daniel como se Daniel fosse Deus.
Porque é isso que acontece quando a pessoa vê o poder de Deus na nossa vida, ela acha que tem alguma coisa a ver conosco. E é aí que está a armadilha maior para a vida de um cristão. Quando Deus começa a agir e nós começamos a achar que tem alguma coisa a ver conosco. E nós queremos a glória que é para o Senhor, para nós. João Batista, ele tinha isso bem forte dentro de si, ele fala, não importa que ele cresça e eu diminua. Paulo fala, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos entender que nós não somos nada, queridos. E aqui Daniel, na hora que ele começa a ser adorado, ele fala, versículo 47, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Daniel deu um excelente testemunho, ele mostrou quem era o Senhor, e o rei agora, o rei incrédulo, ímpio, ele reconhece o seu Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e pôs por governador de toda a província da Babilônia. Ele pegou o judeu, o escravo, jovem, um garoto, falou, você vai ser governador. Lembra de José? Que o faraó, que era o imperador da época, colocou ele como governador do Egito. Está acontecendo de novo. Toda vez, queridos, que eu e você, nós nos portamos como verdadeiros homens e mulheres de Deus, naquele lugar, a tendência é do ímpio olhar para nós e falar, eu quero promover essa pessoa, eu quero abençoar, eu quero ele como um conselheiro, eu quero ele do meu lado, ainda que ele não creia em Deus, ele quer alguém confiável, ele quer alguém inteligente. E a tendência é nós crescermos. É isso que Deus quer fazer na vida do seu povo. Deus, ele quer ser engrandecido. Mas muitas vezes o que acontece? Nós começamos a entrar num lugar de honra e nós esquecemos de Deus. E nós começamos a querer a honra para nós. E nós começamos a falar que somos nós e acharmos que somos nós. E aí nós perdemos o melhor de Deus. Mas aqui Daniel não faz isso. Ele continua. E pediu Daniel ao rei. E constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou assim, Senhor, vem cá, eu vou pedir algo para o Senhor, eu não quero ser governador, eu quero que meus amigos sejam, põe esses três aqui, como governadores, e eu quero ficar na porta do rei. O que é ficar na porta do rei? Eu quero ficar aqui no palácio, eu não quero ter nada de grande, eu quero servir aqui. Quando você vê depois mais para frente lá na Pérsia, na história de Esther, o tio primo dela, não lembro direito agora, Mardoqueu, ele ficava na porta do rei, ele ficava lá. É um sinal de humildade, eu só quero estar aqui, na porta do palácio, quero estar aqui. Quem que fica na porta do palácio? É o porteiro, no máximo alguém que confere o documento dos outros. Eu não sei como é que era, o que ele fazia exatamente lá, cara crachá, né? Que negócio... que vai lá, desbloqueia a roleta eletrônica quando trava, que deixa entrar, não deixa. Senhor, objeto de metal, celular, telefone, cinto, tem metal no cinto, sabe aquele negócio? Da porta? Eu não sei como é que era, lá não tinha, claro, né? Lá não tinha detetor de metal, né? Não sei se revistava as pessoas que iam entrar armados no palácio, eu não sei. Mas ele falou, eu não quero, deixa para os meus amigos vão ser governadores, e eu quero ficar aqui, na porta do rei. E nós vemos, esse coração que Deus tem procurado. Coração de pessoas que conseguem reconhecer que Deus, Ele é o soberano, Ele é o poderoso. Esse livro de Daniel inteiro, ele vai mostrar o tempo todo que Deus é quem está no controle da história. É Deus que sabe todas as coisas, é Deus que cuida de nós. Daniel, quem que era Daniel para o imperador se dobrar diante dele? Daniel não era ninguém. Assim como eu e você não somos ninguém. Talvez lá em Jerusalém, ele era de uma família nobre, talvez ele fosse um príncipe, lá talvez ele tinha uma vida boa, lá ele era até invejado pelos rapazes da sua idade, porque ele era um cara com destaque, mas na Babilônia ele é um escravo, ele não é ninguém, nada, e é isso que nós somos. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida, em primeiro lugar, Deus, Ele quer ser conhecido pelas pessoas que estão ao nosso redor. E se você tiver um coração parecido com o de Daniel, que não era perfeito, não existe coração perfeito. Mas é interessante, o livro de Daniel é um livro que você lê ele inteirinho e não vê pelo menos não aponta nenhuma falha dele, nada.
Não que ele fosse perfeito, porque a Bíblia diz que perfeito é só Jesus, mas ele tinha um coração bom. É interessante que lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, que nós passamos por essa passagem bíblica, tem uma passagem lá que Deus fala assim, ainda que Daniel estivesse aí em Jerusalém, só ele ia ser livre, eu não ia abençoar o povo por causa de Daniel, só ia livrar ele. Ele fala Daniel, Jó e eu acho que Moisés, se não me engano. Ele cita esses 3 nomes, eu não lembro agora, ele cita 3. Mas ele fala, ainda que Daniel era uma referência. Nós temos que lembrar que enquanto Daniel está aqui no palácio, Ezequiel já está indo também para o cativeiro lá na Babilônia, ele vai ficar em outro lugar. Então nesse ponto da história nós temos Jeremias que ficou lá em Israel, nós temos Ezequiel que está lá na Babilônia, e nós temos Daniel e seus amigos dentro do palácio. E nós vemos Deus cuidando. Nós vemos que Deus deixou um profeta lá em Jerusalém para continuar falando com o povo de Jerusalém. Deus deixa um profeta, Ezequiel, lá na Babilônia no meio do povo, para Deus continuar consolando o povo, para que não falte a palavra. Deus, ele sempre quer dar palavra. E agora Daniel está dentro do palácio, porque Deus quer também evangelizar os reis, os príncipes daquele lugar. É o que Deus quer fazer, não importa onde nós vamos, onde nós estamos, Deus, ele quer fazer a obra dele naquele lugar. Ele quer tocar pessoas, corações de homens e mulheres, ele quer se fazer conhecido, e ele precisa de pessoas que entendam o trabalho que ele quer fazer, que tenham o coração igual ao coração de Daniel. Coração igual de Daniel, um coração que entende que às vezes os problemas se levantam como uma oportunidade para Deus se fazer presente. É na hora dos problemas. Queridos, acabou de chegar uma sentença de morte, bate um homem na porta da casa dele, ele já sabe, eu vou morrer, mas você não vê ele blasfemando, você não vê ele reclamando. Fala, calma aí, vamos conversar, me dá um tempo que eu vou orar com meus amigos, e talvez Deus dê a resposta. Se você leu, você que está acompanhando comigo, que está sendo uma bênção, nessa semana você vai continuar lendo o livro de Daniel, você vai ver aqui agora que no próximo capítulo, os amigos de Daniel vão ser lançados dentro da fornalha de fogo, porque eles se recusam a se dobrar diante de uma estátua que Nabucodonosor vai fazer. E depois, mais para frente, já em outro imperador, os impérios mudaram, Daniel está velho, idoso, e ele está orando. Por ele estar orando, ele é jogado na cova dos leões, porque ele se tornou o homem mais importante ali dentro daquele reino, da Média e da Pérsia. Ele cresce, vai sair Nabucodonosor, vai entrar um outro reinado, e Daniel vai continuar sendo honrado. Não importa o rei que está mandando, não importa quem está no controle, entra um, sai outro. Se você anda com Deus, você vai ser abençoado em qualquer situação, qualquer circunstância. Deus vai continuar abrindo portas para mim e para você, vai continuar, não importa quem seja. Só que todas as vezes que tem alguma mudança, vem o incômodo. Os incômodos fazem parte da vida. A vida não é um mar de rosas, a vida não vai dar tudo certo o tempo todo, pelo contrário. Se eu tenho uma palavra para dar para vocês nessa manhã, é que a vida não vai dar tudo errado o tempo todo. Amém? Mas vai dar bastante coisa errada. As coisas erradas que vêm, a ameaça de morte, a perseguição, é só uma oportunidade para nós buscarmos mais a Deus, para nós experimentarmos que Deus é poderoso, que Ele nos dá entendimento, Ele nos dá sabedoria. Se você orar, meu querido, está passando por uma aflição, chama alguém para orar com você, fala, nós precisamos de orar, por isso me ajuda. E ora, busca a Deus, seja fiel e reconheça que quando Ele trouxer a resposta, a glória é para Ele, foi Ele que fez. Ainda que alguém fale, caramba, você é bom. Não, isso é Deus na minha vida. Eu gosto de você porque você é uma pessoa inteligente. Não, foi o Senhor que me deu a capacidade, é Deus que me dá sabedoria, é Deus que me dá direção, é Ele que me mostra o caminho. E aí você possa testemunhar desse Deus maravilhoso para as pessoas. Você vai ver depois no capítulo 4 aqui do livro, que Nabucodonosor, ele escreve o testemunho dele, ele se converte. E ele escreve, quem escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel foi Nabucodonosor, que era um ímpio, era um imperador que queria matar todo mundo só porque ninguém interpretou o sonho dele. Mas agora ele fala aqui no capítulo 4, ele começa assim, versículo 2 do capítulo 4, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Olha, o ímpio convertido, cara. E quem que fez isso? Daniel.
A presença de Daniel, a fidelidade de Daniel, o amor de Daniel por Deus, isso fez com que esse homem se rendesse. Ele continua no versículo 3: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor fala: hoje esse Deus é o meu Deus, é o meu Deus. Amém, queridos? Que Daniel seja uma inspiração na nossa vida, porque, queridos, Deus ele ainda pode fazer tanta coisa na minha e na sua vida. Ele tem tanta coisa para fazer ainda, tem tantas pessoas para tocar. Isso vai depender da minha e da sua fidelidade. Amém, queridos?